Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse segundo e último bloco, depois desse intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela quinta vez, tratando do fascinante argumento, uma das muitas verdades esquecidas nos tempos atuais acerca da nossa fé, a ira de Deus. Por que esquecida? Porque parece que ultimamente só gostamos e até só ouvimos em muitos ambientes se falar da misericórdia, da bondade e da ternura de Deus. Como se a ira de Deus, que é bíblica, como se a fúria de Deus, que é bíblica, como a cólera de Deus, que é bíblica, como a vingança de Deus, que é bíblica, como os castigos de Deus, que são bíblicos, não fossem igualmente citados, abundantemente citados como a misericórdia. Não há confronto, não há contradição, não há incompatibilidade entre misericórdia e cólera em Deus, entre bondade de Deus e fúria de Deus, entre ternura de Deus e castigo de Deus, porque ambas as realidades se completam em Deus, não há contradição. Quem ama se indigna contra o pecado da pessoa amada e Deus é totalmente puro, não pode aceitar passivamente, se indigna contra a rebelião do homem e quando o castiga o faz por amor. Bem, estamos a investigar ainda no Antigo Testamento e essa é a continuação do primeiro bloco e também dos programas anteriores. Na Bíblia nós temos uma distinção entre a ira pecaminosa e a ira santa entre as pessoas, entre os discípulos, entre os servos de Deus, na Antiga e na Nova Aliança. Antes de falarmos propriamente da ira de Deus, precisamos fazer essa pontuação. São três, por assim dizer, os tipos de ira. A ira divina, toda santa, toda pura. E a ira humana, pecaminosa, a ira má, o impulso desordenado do homem contra alguém ou contra alguma coisa, geralmente como consequência da falta de domínio de si, dos seus instintos, dos seus impulsos, e essa ira é sempre pecaminosa, é um vício capital, e existe a ira boa, a ira santa, de que estamos tratando, dando continuidade ao nosso primeiro bloco. Vamos a um profeta que sempre foi irado. Ira santa, ira boa, ira pura, ira não pecaminosa, ira virtude, porque zelo pelas coisas de Deus, amargura quando sua lei é violada, indignação quando o pecado prevalece, inaceitação diante de qualquer injustiça. Falamos ainda há pouco do profeta Elias, falamos da ira também de Moisés, os dois diante de quem e entre os quais Cristo Jesus se transfigurou no Monte Tabor. Jesus, o irado. Moisés, o irado. Elias, o irado. Jesus, o encolerizado. Elias, o encolerizado. Moisés, o encolerizado. Cólera boa, cólera pura, cólera santa, ira pura, ira boa, ira santa, dos três. Agora vamos a outro profeta que sempre exerceu o seu ministério abrasado do amor de Deus. Vocês se lembram da frase do Salmo 68, versículo 10, citada por São João no capítulo 2 do seu Evangelho, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo? O zelo por tua casa me devora. O ciúme por tua casa me devora. O furor do desejo de ter o teu nome respeitado, tua lei obedecida, tua casa santificada, isso me consome, isso me devora. Eis em que consiste a ira santa, o zelo santo, o furor santo. Vamos então agora ao profeta Jeremias, que viveu numa época absolutamente, completamente ou quase completamente voltada para a idolatria. Jeremias 15, 17. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havíeis enchido de indignação. Aqui está uma outra palavra que pode denotar muito bem a ira santa. Indignado. Essa indignação contra o pecado, qualquer que seja ele,
é precisamente a ira que não é pecado, a ira santa. Agora, nós vamos aos Atos dos Apóstolos. Depois de termos percorrido esse excurso, esse caminho no Antigo Testamento, onde mostramos muitíssimas passagens da ira santa, vamos ao apóstolo Paulo, que também demonstrava uma amargura tremenda, uma indignação imensa, uma santa revolta diante de tanto pecado. O contexto todos nós sabemos, do capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. É a primeira vez que ele chega à Europa. Ele é um oriental, diríamos hoje um turco. Ele nasceu na Turquia, na atual Turquia. Tarso, na Cilícia, é a terra dele. E ele chega pela primeira vez, não muito longe dali, a Grécia é colada com a atual Turquia. E ele chega até Atenas e começa a passear na cidade infestada de ídolos. Era uma cidade pagã, uma cidade cheia de ídolos, uma cidade politeísta. Acreditava, adorava muitos deuses. Vamos à reação de Paulo, que tem o seu furor aceso, sua indignação, sua revolta, sua ira, como que abrasada nesse momento. Paulo, o amargurado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. A amargura nós sabemos qual é, mas que dor, mas que revolta, mas que indignação. Eu que conheço o Deus verdadeiro, eu que estou aqui para pregar o Deus verdadeiro, vejam só em que mundo eu estou. Uma cidade completamente mergulhada na ignorância, nas trevas, um povo todo iludido, acreditando em coisas que não existem, adorando esses ídolos, amargurado. Essa é a cólera santa. Esta é a ira santa. A primeira coisa que ela produz no coração é a indignação. É a dor de uma revolta, de uma inaceitação contra esse estado de coisas. Reação diante do homem rebelde, do homem idólatra, do homem desobediente, do homem fechado, do homem recalcitrante e todas as manifestações de rebeldia, de fechamento, de hostilidade, de negação à lei do Senhor, a verdadeira fé, a verdade que eles ainda não conhecem ou desconhecem completamente. Paulo, o indignado, Paulo, o amargurado, mas nosso Senhor também, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, indignava-se em certas ocasiões. Era possuído da verdadeira, da autêntica, da puríssima ira santa, da puríssima cólera santa. Indignação do fundo do coração diante da rebeldia, da dureza do coração das pessoas. É célebre o episódio logo no início de sua vida pública na narrativa de São Marcos, capítulo 3, versículo 5. Vamos ao texto. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. É o episódio clássico, famoso, do homem com a mão atrofiada. Era dia de sábado e os seus adversários estavam à espreita para ver se Jesus ia curá-lo em dia de sábado. Ele pede para o rapaz vir para o meio, estende a tua mão, etc. Mas antes da cura propriamente dita, como diz o relato, Jesus, profundamente indignado, profundamente contristado, tomado de uma amargura tremenda. Eu estou diante de pessoas muito duras. Essa é a cólera santa. Esta é a cólera divina.
essa reação de indignação. Jesus, o indignado, diante de tanta dureza. Que coisa! A que ponto chega o coração do homem? E Deus não pode aceitar isso. E Deus reprova sumamente isso. E reprovando, ele se encoleriza. E encolerizando-se, ele reprova profundamente a dureza, a rejeição, a recalcitrância, o fechamento do coração do homem. Portanto, à guisa de conclusão, cito Efésios capítulo 4, versículo 26, que mostra perfeitamente que existe uma cólera que é boa. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 26, vai dar um conselho muito importante, e eu quisera que todos os telespectadores memorizassem, decorassem, colocassem no kengo aqui, na cabeça, e nunca mais esquecessem que é possível se encolerizar sem pecar, mas também é possível encolerizar-se pecando. Vamos ver a diferença. Efésios 4, 26, mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Cólera em si nem é boa nem é má. Quando ela é uma reação contra a rebelião do homem com relação a Deus, quando você se indigna com aquilo que não é justo, que não é correto, com aquilo que é verdadeiramente pecado, contraria a lei de Deus, acenda-se sua cólera e você não peca. Por outro lado, se a cólera é um impulso desordenado, se a cólera não respeita aquelas três condições, se ela não é justa no seu objeto, se ela não é moderada no seu exercício e se ela não é caritativa na sua intenção, aí sim, na cólera, você peca. E pode pecar até mortalmente. Insisto, quase exaustivamente, quase obsessivamente, cólera em si nem é boa nem é má. É uma reação contra alguém ou contra alguma coisa. Se ela é uma reação contra uma rebelião do homem, contra um pecado do homem, contra uma injustiça, contra um erro qualquer que seja ele, ela não é pecado. Caso contrário, ela é pecaminosa. Obrigado pela sua audiência. Terminamos mais um encontro com a graça de Deus. A partir do próximo encontro, nós vamos sim começar em cheio a ira de Deus, a ira santa, a cólera divina, expressão completamente sempre da misericórdia, da bondade e da ternura de Deus. Uma santa semana no amor do Senhor.